Pessoal, nesse vídeo vamos falar de um assunto que eu realmente gosto muito, é um dos meus prediletos. Vamos falar sobre ETFs, Exchange Traded Funds. Né? O que são esses ETFs? Bom, os ETFs eles são na verdade cestas, né? São cestas de ações. Por exemplo, você tem ali, vamos falar por exemplo do BOVA11. BOVA11 que é um código de um ETF aqui no Brasil. O BOVA11 ele segue a evolução das principais empresas brasileiras. Elas estão todas nesse cesto. Então, apurando-se a média das maiores empresas do Bovespa, né, obviamente umas sobem, outras caem e tal, mas no final das contas vamos falar que a média dessas maiores empresas do Bovespa seja de, por exemplo, 1%. Então esse BOVA11 vai subir 1%. E quando cai também da mesma forma. Então ela acompanha sempre a evolução dessa cesta de ações do Bovespa. Então, na verdade, quando você compra BOVA11, na verdade está comprando todas essas empresas do Bovespa ao mesmo tempo. Isso é muito bom em termos de diversificação, porque você não está amarrado à evolução de somente uma empresa. Você está com as principais empresas do Bovespa. Então, se essas principais empresas estão subindo, você está ganhando. Se elas estão caindo, você está perdendo. E é assim que funciona. Então, é um instrumento muito bacana para diversificar e principalmente para quem não tem tempo e quer algo mais conservador. Você está exposto ao mercado de ações, que é um mercado muito volátil, mas, por outro lado, você está exposto de uma forma bem conservadora, eu diria. Na verdade, é a forma mais conservadora que pode se imaginar. Porque você tem ali 50, 80, 100 ações que você está exposto. É como se tivesse comprado um pouquinho de cada uma, né? Bom, os ETFs são fundos de índices, né? Exchange Traded Funds, fundo negociado em bolsa, né? Aqui no nosso português. O que acontece? É desempenho de acordo com o índice, que foi o que eu acabei de colocar, né? Então é um índice dessas ações todas que estão ali, sobe ou cai. E esse ETF, ele segue exatamente essa evolução. É negociado como ações. Então possui um código, por exemplo, esse da Bovespa que eu falei, o BOVA11. É um código, você coloca lá BOVA11 e você compra ou vende, né? Como você achar interessante. E o interessante é que ele não segue o mesmo modelo das ações, que você tem que comprar lote de 100. Ele segue exatamente aquele modelo de ações no fracionário, né? Lembra do F no finalzinho? Que você então você pode comprar 1, 2, 3. Então é ótimo para você definir sua estratégia de investimento, de ir aportando aos poucos e com uma certa segurança, né? Porque se cair é porque realmente o mercado inteiro está ruim mesmo, tá certo? E quando o mercado está legal, né, automaticamente ele vai subindo e o seu índice também vai subindo. Então é negociado como ações, tanto para comprar e vender, muito fácil, você informa lá o código, quantidade que você quer, e você compra ou você vende, fica a seu critério. O custo de operação, ele é um pouco mais caro do que ações, né? Porque obviamente por se tratar de um índice de fundo, então muitos deles têm um gestor por trás, a maioria tem um gestor por trás, né? E esse gestor ele ganha alguma coisa, mas a taxa é muito baixa. Né, é coisa de 0,2, 0,3, 0,4, dessa forma. E essa taxa ela é sobre o patrimônio total, tá? Mas é, assim, minha visão, um investimento muito interessante. Bom, a taxa de administração que eu acabei de falar, né? Custo de operação por causa dos emolumentos, tem que pagar para B3, em ações tem que pagar da mesma forma. E taxa de administração, ações não tem taxa de administração, mas os ETFs eles possuem. Mas não é nada exorbitante igual eu acabei de falar. A tributação de imposto de renda, né, 15% do spread, que é o ganho de capital, não tem isenção, tá? Não é igual a ações, que tem aquela isenção de 20 mil. Aqui você paga por ser um fundo, é um fundo negociado em bolsa. Então você ganhou, você tem que pagar sobre o spread o imposto de renda, que funciona da mesma forma para ações, tá? Você tem que recolher no mês subsequente ao mês atual do fato gerador. Exemplos.
Nós temos então o BOVA11 que eu falei, as principais grandes empresas aqui da Bovespa. Nós temos Small 11, que são as empresas de segunda linha. São aquelas empresas que não são as maiores, são empresas menores, né? Então a gente poderia botar aí como as Blue Chips, que é a primeira, BOVA11, e a Small 11 são as Small Caps, que a gente já viu aí no vídeo anterior, as empresas menores. Temos o IVVB11. Esse IVVB11 ele é interessante. Ele é um ETF dos Estados Unidos, mas que foi replicado aqui no Brasil. A gente tem vários ETFs no Brasil assim, tá? Que foram replicados lá dos Estados Unidos, da Bolsa Americana. E eles têm esse final 11. Nos Estados Unidos, esse ETF chama IVV. Tá? Então se você for lá, você tem lá o ETF IVV. Ele foi replicado para cá e ele possui as principais empresas americanas. Tá? Então aqui no Brasil ficou IVVB11. Esse fundo é muito bom, porque além de você estar exposto somente às empresas americanas, você está comprando no Brasil, na Bolsa Brasileira, mas você está exposto às empresas americanas. E você ainda está exposto à questão do câmbio. Né? Então é ótima também, porque se o dólar sobe, automaticamente você ganha também nesse fundo, porque as empresas são americanas. Tá certo? Nós temos também aí o... Tá até invertido aí, SYP, não é SY, é SPY. Tá bom? SPY são as principais 500 maiores empresas americanas. Então, só que esse aí, SPY, é um ETF que você compra lá na Bolsa Americana. Então você pode comprar a partir do Banco Inter. O Banco Inter já é possível você comprar tanto Bolsa Brasileira quanto Bolsa Americana. Já tem lá ações, mercado global, onde você consegue comprar as ações lá de fora. Ficou muito fácil hoje, tá? Hoje não tem desculpa para as pessoas investirem lá fora também. O Banco Inter tem, o XP também tem, né, a XP. Tudo parece que o BTG Pactual também você compra ações tanto brasileiras quanto ações lá fora também. Então está muito fácil. Então essa SPY são as 500 maiores empresas americanas. Tem o XLF, isso aqui é uma coisa interessante, que aí é por setor. O XLF também no mercado americano, ele é um ETF só do setor financeiro. Então só tem banco, só tem instituição financeira dentro dele. Então se você falou, opa, eu acredito no mercado financeiro americano e eu quero comprar isso aqui, beleza. Você vai estar exposto somente às empresas do setor financeiro dos Estados Unidos. Bom, o ETF, ele é bem interessante, porque você pode diversificar, além do ETF em si, já ter um grande nível de diversificação, pelo fato de ter várias empresas ali dentro, você ainda pode diversificar por setor. Por exemplo, o XLV, que é um ETF nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem muito ainda essa diversificação, tá? Mas já é possível fazer alguma coisa. Você tem alguns ETFs que são setoriados aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos isso é muito mais pujante. Por exemplo, o XLV são só empresas do setor de saúde, lá nos Estados Unidos. XLP, nos Estados Unidos também. Produtos básicos, ou seja, produtos do dia a dia. XLY são produtos discricionários, então produtos mais de luxo, os produtos que não são básicos, né? Então se você quiser, por exemplo, investir em determinado setor, fica muito fácil, igual você tem ali, setor de saúde. Você vai comprar XLV, que é um ETF onde tem as empresas do setor de saúde. Outra coisa por região, por exemplo, nos Estados Unidos, você está na Bolsa de Valores americana, mas você negocia, igual eu falei, no Banco Inter, no BTG Pactual, na XP. Se você comprar o EWZ, você está comprando a Bolsa Brasileira, só que dolarizada. Mas você está comprando todas as ações do nosso mercado como se fosse o BOVA11. A diferença é que aí você está comprando dolarizado, tá? Porque mesmo no Banco Inter, quando você vai comprar a Bolsa Americana, você precisa pegar os seus reais que estão lá no Banco Inter e converter para o câmbio em dólar. E aí quando você negocia lá no mercado global, dentro do Banco Inter, você já está negociando em dólar. O seu dinheiro está lá, já está em dólar, já dolarizou. Isso é muito bom, porque se você quiser simplesmente investir em dólar, você acredita que o dólar vai subir, você simplesmente vai lá no Banco Inter. Gente, eu não ganho nada do Inter não, tá? Eu estou falando, eu sou correntista lá.
mas é que realmente eu admiro o trabalho deles, está muito bom. Essa questão de você, no banco, você ter seu dinheiro para renda fixa, você ter o seu dinheiro para poder você atuar no mercado financeiro brasileiro, no mercado de ações brasileiro, você atuar no mercado americano, tudo no mesmo lugar, isso é muito bom, né? Mas não é só o Inter, o BTG Pactual está fazendo isso também e a XP também está fazendo isso, tá? Então fica a critério de vocês, mas é muito bom. Então, se você achar, opa, eu estou achando que o dólar vai subir muito, você simplesmente pode pegar o seu dinheiro, converte ele, faz o câmbio lá para o mercado global e não precisa comprar e vender nada. Pronto, fica lá quietinho, só esperando a marola passar. Beleza? Bom, por região, então o EWZ, você entrou lá, você compra EWZ, é a bolsa americana, a bolsa brasileira, só que dolarizada. MCHI é a bolsa chinesa. Você está comprando as principais, que chamam de large companies, são as grandes empresas chinesas. Né? O EWZ são as grandes empresas brasileiras. MCHI, as grandes empresas chinesas. Até escrevi errado ali. Xinda, que doideira. São chinesas. O INDA, está explicado, misturei o de cima com o de baixo. O INDA é o ETF com as grandes empresas indianas da Índia. E no mercado você tem vários ETFs de vários países, tá? Você tem lá do Canadá, você tem de Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e por aí vai. Então fica a seu critério. Se você achar que determinado mercado é interessante, Irlanda e por aí vai. Então você consegue também diversificar dessa forma e comprar aquilo que você acha interessante. Agora, esses dois últimos são os que eu mais gosto, tá? Inclusive eu aporto sempre neles e porque são interessantíssimos. Mercado americano, SPY, são as 500 maiores empresas americanas. Tá? As 500 maiores. Dentro delas, então, tem Big Tech, tem empresas industriais, tem empresas de varejo, atacado, energia elétrica, tem petróleo, tem tudo aí, nas 500 maiores. Agora, o de baixo, que é o QQQ, são as 100 maiores empresas de tecnologia. Então, aí dentro está Google, está Microsoft, né? A Amazon, está tudo ali dentro. A Apple está tudo dentro desse QQQ. Mas são as 100 maiores Big Techs, são as Big Techs. Então não tem empresa industrial. Eu acho muito legal, porque daqui para frente a gente sabe que tecnologia é tudo. E a gente tem as 100 maiores empresas. Eu, por exemplo, eu gosto de botar um tanto maior. Por exemplo, de 100 eu coloco, por exemplo, 70 em SPY e 30 em QQQ. Por quê? O QQQ, como você está trabalhando com empresa de tecnologia, ele é mais volátil. Quando ele cai mais. Quando ele sobe mais. Né? O SPY, como são as 500 maiores empresas, dentro dela, e obviamente que as Big Tech já estão dentro dela também, porque são as 500 maiores, né? A Apple, por exemplo, está ali dentro da SPY e está dentro do QQQ. Então é importante ter essa ciência. Mas o SPY ele tem menos volatilidade. Então, por exemplo, um dia que o QQQ sobe 3, às vezes o SPY sobe 1,8, sobe 2. Mas quando cai, o QQQ caiu 3, o SPY às vezes cai 1,5, 1,8 e só 2, entendeu? Eu gosto muito desses dois. Por quê? Porque esses dois já te expõem totalmente ao mercado americano. Então eu acho muito legal. Nós temos também aí o ETF de renda fixa, né? Aqui no Brasil também tem renda fixa, mas é muito pouco utilizado, tá? Mas vale a pena dar uma olhada, dar uma estudada. Eu nunca utilizei, mas tem várias. Aliás, o nosso mercado americano, o nosso mercado brasileiro está crescendo muito a quantidade de ETFs, tá? A gente já tem hoje uma quantidade absurda de ETFs. Então vale muito a pena pesquisar, né? Quando você começar a fazer seu investimento nesse tipo de modalidade, você pesquisar os ETFs brasileiros. E são muito bons também, tem muito ETF bom e tem muito a gente tem algum problema ainda de liquidez, né? Principalmente nos de renda fixa. Mas aí você faz a sua análise. Hoje também está muito fácil você investir no mercado americano, igual eu falei. Você não precisa praticamente nem sair do Brasil, né? Igual eu falei, você vai nos bancos, no Banco Inter, BTG Pactual, XP, por lá, você já pega seu dinheiro, já manda para um cantinho ali, um quartinho onde é em dólar, e ali pronto, você já pode comprar, está tranquilo. Você pode comprar no mercado americano tranquilamente e é show de bola. Então você tem renda fixa no Brasil, depois você dá uma pesquisada, mas nos Estados Unidos eu botei aqui SGOV, né, que são bonds e treasuries, com vencimento de 0 a 3 meses, ou seja, tem uma volatilidade menor, né, esse SGOV.
E você tem o TLT, também são bonds e treasuries, mas com um universo maior, né, que é de 20 anos, que vence em 20 anos. Você pode comprar e vender a hora que quer, compra hoje e vende amanhã, fica a critério, e você está exposto à renda fixa, que é mais conservador. Nós estamos falando aí do Tesouro Direto, são títulos públicos, só que são americanos, né? Igual a gente tem aqui no Brasil, que a gente já falou. A gente tem também aí ETFs aqui no Brasil de títulos públicos brasileiros, tá? Só dá uma pesquisada depois. Isso aqui é só um exemplo e dando uma espanada, igual eu falei, né? O objetivo do nosso vídeo. Então é isso aí, o SGOV, né, que são de 0 a 3 meses, e fora isso aí, mercado americano você tem infinidade, eu só botei aqui alguns exemplos, mas são milhões de possibilidades de investimento que você pode fazer. Se você ficar em dúvida, falar, não, quero investir só no SPY e pronto, que já são as 500 maiores empresas americanas, fica a seu critério. Ah não, eu quero correr mais risco, vou nas 100 maiores Big Techs, ok, também é uma boa, né, fica a seu critério. Ah, eu quero investir na China, é o MCHI, e fica por isso mesmo. Tá valendo, é uma boa forma de investir também, né? Então é isso aí, esse slide aqui que eu estou mostrando agora, exatamente aqui a evolução de um ETF, que é o S&P 500, que é o SPY, tá? Então só para ter aqui uma ideia da evolução, ó, 2013 aqui, ele saiu de 121 e foi para 474. Então você vê que mesmo numa modalidade, num negócio muito conservador, porque você vê aqui nós temos as 500 maiores empresas americanas, e você vê como foi bem interessante aqui a lucratividade. Ó. Você saiu aqui de 121 dólares e bateu em 474. Nós estamos falando aqui ó, de 9, nós estamos falando aqui de 11 anos, né? 11 anos não, porque esse meu slide aqui, eu estou pegando aqui até mais ou menos 2023 aqui, ó. Então aqui é mais ou menos o meio do ano de 2023. Então você vê que teve uma rentabilidade, um retorno muito bom. Ó. Saiu de 121 para 474, ou seja, mais do que triplicou. Então você vê que mesmo o ETF, que é mais conservador, porque se esse fundo aqui despencar, o mercado americano despencou. E se o mercado americano despencou, salve-se quem puder, ninguém está seguro. Porque o Brasil então já virou meleca. Essa que é a verdade, né? Porque se o mercado americano, que é super forte e pujante, se ele pega uma crise igual aconteceu em 2008, né, do mercado imobiliário, para nós aqui então nós estamos ferrados, porque país emergente, né, país terceiro mundo, pobre, aí a coisa para nós aqui complica. Bom, é isso pessoal, próximo slide nós vamos falar de fundos, que é outra modalidade de investimento, né, a questão de ações e ETFs a gente viu aqui, que são os mais utilizados. E daqui para frente a gente vai ver aí os outros que são os vários fundos, né, que também você pode investir. Mas é isso. Então você viu aí que o ETF é bastante interessante, é muito bacana. Eu, por exemplo, mercado americano, eu gosto muito de investir em ETF, exatamente porque muitas vezes as empresas de lá não são tão familiares para nós. Então eu acho o ETF uma excelente modalidade para você se expor ao mercado americano e dolarizar também uma parte dos seus investimentos. Se inscreva no canal, dá um like aí se você gostou. Se você gostou, não gostou, não tem cabimento você não gostar de um vídeo desse, né? Que é muito conhecimento adquirido ao longo dos anos e a gente passa aí com o maior carinho para que vocês possam aprender como é que funcionam as modalidades. Dá um like para nós aí, né? Se inscreva no canal, não se esqueça, é importantíssimo e vamos romper em fé. Tchau, tchau.